Então, meus alunos, eu queria olhar agora para esse fluxo aqui e olhar outras formas de calcular o valor atual desse fluxo, usando o que a gente sabe de anuidades diferidas, postecipadas e tudo mais, tá bem? Então, para a gente fixar ideias aqui. Então, um dos objetivos dessa sessão é a gente juntar tudo que a gente aprendeu de matemática financeira para o cálculo do valor atual de um fluxo. Então, vamos lá. Então, como é que é esse fluxo aqui? Então, esse fluxo é o seguinte. Então, na data 0, nós temos uma parcela de 500, não temos nada na data 1, na data 2, 3, 4 e 5, nós temos essas prestações de 139,48, tá? Certo? Aqui são meses e a taxa é 3,2%, tá? Então, aqui é 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá. Então, uma das maneiras da gente calcular é como eu fiz antes, né? Então, o modo 1 de cálculo, né, seria colocar, então, os 500 no CF0, 0 no CFJ, para lançar esse aqui, lançar o 139,48 no CFJ e fazer esse valor e de informar para a calculadora que esse valor repete 4 vezes, né? Colocar o sempre, em todos os casos, a gente tem I igual a 3,2%, então a gente faz 3,2 I, e daí aqui então a gente faz o F para pegar o NPV, certo? Não preciso botar o F porque escrever NPV aqui. Então, essa é uma das formas, né? Então, essa aqui é uma das formas e fazendo isso a gente acha o valor de 999,99, como a gente fez antes. Qual seria uma outra forma de fazer esse mesmo cálculo? Bom, tudo que a gente aprendeu sobre anuidade, sobre juros compostos, está tudo valendo aqui, tá? Então, o que é o objetivo? Então, calcular o valor atual do fluxo é transportar todos os valores do fluxo para a data 0, certo? Então, esses 500 já estão na data 0. Então, o valor atual do fluxo vai ser 500 mais o transporte desses valores aqui. Daí, vocês podem ficar tentados a usar o conteúdo de anuidades aqui. Por quê? Porque isso aqui, ó, isso que eu tô vendo aqui, excluindo esses 500, é uma anuidade diferida, certo? Esse aqui é o meu K, né? Eu vou ter um K igual a 1, certo? E vou ter a carência de 2 meses de pagamento da primeira prestação, né? Então, aqui eu vou ter a carência de 2 meses, e aqui eu tenho o valor das minhas prestações, que são 4 prestações. Então, eu posso querer fazer, então, calcular o PV de uma anuidade diferida, certo? Então, um outro plano seria fazer 500 mais o PV dessa anuidade diferida. Bom, mas daí, lá quando a gente viu anuidades diferidas, né, eu mostrei para vocês como a gente calculava as prestações das anuidades diferidas, mas eu não mostrei como que a gente calculava o PV de uma anuidade diferida. Então, vamos resolver isso agora, tá? Então, como é que eu vou calcular o PV de uma anuidade diferida, tá? Se vocês não compreenderem essa parte, que para fazer o valor atual disso tudo, eu somo os 500, que já está na data 0, com o PV da diferida, por favor, utilizem os fóruns da disciplina, porque isso é uma coisa que precisa ficar clara. Tá? Então, para calcular o PV da diferida, eu estou falando isso, ignorar esses 500 aqui e olhar para essa diferida aqui. Então, com esses dados aqui, K igual a 1, né, e as prestações 139,48 são 4 prestações, tá? Então, eu tenho aqui N igual a 4. Então, como é que eu vou fazer? Bom, se eu for fazer esse cálculo da anuidade diferida, o que eu vou fazer primeiro? Então, eu vou olhar, então eu posso olhar, tá? Eu vou fazer um raciocínio como se fossem anuidades postecipadas. Então, eu vou olhar para isso aqui, tá? Que começa, esse fluxo que começa no mês 1. Isso aqui é o fluxo de uma anuidade postecipada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o PV desse fluxo aqui. E isso vai me dar um valor que corresponde a essas 4 parcelas, e esse valor vai estar aqui, certo? E como é que eu faço isso? Bom, eu faço isso, né, usando
a calculadora, né, usando a calculadora no modo postecipado. Então, não tenho end, então vou lançar esses dados aqui. Então, 3.2 é o I, 139,48 é o PMT, 4 é o N e eu quero o PV. Tá, daí agora aqui a gente tem que ter um cuidado, tá? Com o sinal das coisas. Todas essas parcelas são positivas, né? A calculadora tá me dando um valor negativo, mas é só da maneira que ela faz os cálculos. Eu vou interpretar esse resultado, todas as minhas parcelas são positivas, então esse valor aqui eu interpreto como positivo. Então aqui eu tenho 515,99, tá? Muito bem. Aí só que esse valor ele não tá aqui, não tá na data 0, ele tá na data 1. Agora eu volto a ignorar. Agora eu ignoro a diferida, tá? Ignoro a diferida e olho para esses dois valores. Eu quero saber o fluxo desses dois valores, certo? Daí, o que eu posso fazer? Uma das coisas que eu posso fazer, então, é pensar. Eu tenho que trazer esse valor aqui para cá, né? Então, tem várias maneiras de fazer. Eu posso armazenar, pensar isso aqui como um FV com prazo 1, né? Isso aqui é um FV, esse aqui é o prazo 1 e colocar e pedir o PV. Ou, para transportar para cá, eu posso simplesmente dividir por 1 mais I, que às vezes é mais fácil. Eu posso multiplicar por 1 sobre 1 mais I, ou dividir por 1 mais I, como quiser. Daí isso vai trazer esse valor para cá e eu somo aqui. Então, o que eu vou ter? Então, até aqui, o que eu achei? Esse valor atual, calculado dessa forma, vai ser 500 mais esses, eu vou botar aqui o valor arredondado, esses 515,99 dividido pelo 1 mais I, certo? Então, como que eu calculo isso? Bom, eu posso simplesmente dividir por 1 mais I mesmo, né? E ver isso aqui. Então, 3.2, como taxa unitária vai ser 0,032, mais 1, eu vou ter 1.032 e eu divido por aquele valor. Deu 499,99. Certo? Então, aqui eu vou ter, daí de novo, continua ali negativo, mas eu interpreto como positivo. Então, isso deu 500 mais 499,99, e agora soma esses dois valores, deu os 999,99, certo? E essa é uma outra maneira de calcular, que é exatamente o valor que a gente obteve, né, usando esse cálculo aqui, do 500 no CF0, 0 no CFJ, depois o 139 no CFJ, repetindo 4 vezes e pede NPV. Deu exatamente a mesma coisa, certo? Então, são duas maneiras de ver o mesmo cálculo. Então, calcular o valor atual de um fluxo, não existe uma solução única. Não existe um método único para vocês calcularem o valor atual de um fluxo. Vocês podem e no início devem utilizar toda a matemática financeira que vocês conhecem para fazer esses cálculos. Tem mais de uma forma de fazer esses cálculos, correto? O método padrão talvez seja esse aqui, usar os CF0 para quando a gente tem fluxos que não são homogêneos. Mas não tem nada errado vocês fazerem dessa forma aqui. E assim como eu fiz dividir, aqui eu dividi, né? Os 515,99 por 1 mais I, mas eu poderia, deixa eu voltar lá no PV, ó, aqui ainda tá o meu valor de PV. Eu poderia também ter partido daqui e feito uma continha de juros compostos, né? Então eu poderia ter pegado, agora eu vou olhar, esse aqui vai ser um FV, né? Então eu posso armazenar isso aqui em FV, zerar o PMT, zerar o PV, colocar o meu N e pedir, então agora eu tenho o I, tenho o N e tenho o FV. E agora eu peço o PV de novo. E daí dá os mesmos 499,10, tá? Eu tenho que fazer aquele passinho ali de zerar o PV para não bagunçar as coisas, tá bem? Para a calculadora não se confundir. Isso dá a mesma coisa de novo. Então, são duas formas de calcular, são agora 3 formas, né, de calcular o valor atual desse fluxo aqui. E agora deve estar claro por que é importante fazer esses gráficos aqui, porque é importante quando tu usar a função do PV da calculadora, vou usar o PV da calculadora da postecipada, vou estar calculando aqui. Se eu tivesse no modo antecipado, então isso seria ainda uma outra forma de resolver. Se eu tivesse com a calculadora com o begin, eu ia estar resolvendo pelo modo antecipado. Se eu puxasse o PV,
com aqueles mesmos dados, eu ia estar calculando aqui, entende? Esse aqui seria com begin. Daí eu estaria calculando aqui e eu teria que puxar isso aqui para lá, entendeu? Daí eu poderia fazer esse PV com antecipadas e daí fazer uma continha de juros compostos, agora usando o prazo de 2 meses. Então, não são muitas formas de fazer a mesma conta, tá? A padrão, que sempre vai dar certo, que não tem muito o que discutir, seria essa aqui, fazer cada um dos lançamentos do fluxo de caixa, usando as teclas CF0 e CFJ e NJ quando tem fluxos repetidos, certo? Mas o que eu queria deixar claro aqui, o conceito de PV que a gente viu para anuidades, o conceito de PV que a gente viu para juros compostos, certo? Ele se encaixa aqui também, junto com esse conceito novo, que é do NPV, que eu posso ter algumas parcelas que são negativas. Combinado? Então tá. Então, mais uma observação ainda sobre equivalência de fluxos. Quando a gente está no meio desse cálculo aqui, tá? A gente olhou para 3 fluxos diferentes, 4 fluxos diferentes, todos eles equivalentes. Então, a gente olhou para o fluxo original, que é esse em roxo, esse é um fluxo. Quando a gente fez o passo intermediário, né, que a gente olhou para esse fluxo aqui de anuidades postecipadas e calculou esse valor aqui, a gente construiu um outro fluxo equivalente a esse, tá? Então, a gente saiu de um fluxo que era 500, pulava um mês e depois tinham 4 prestações menores, né? A gente saiu desse fluxo aqui, tá? Daí depois a gente olhou, para fazer o cálculo de outro modo, a gente olhou só para isso aqui e calculou o PV e concluiu que era aqui. Então, a gente, na verdade, quando a gente fez esse cálculo intermediário, a gente calculou um fluxo equivalente àquele ali, que é esse aqui, certo? Quando eu fiz esse passo aqui, de olhar para isso aqui como uma postecipada e calculei esse valor aqui como o PV da postecipada e coloquei ele aqui, né, eu calculei, na verdade, um fluxo equivalente ao original. Então, esse aqui é o fluxo original, ele é equivalente a esse aqui, o fluxo que eu obtive calculando o PV dessa postecipada. Outro fluxo que é equivalente a esse, se eu olhar para esse fluxo aqui como uma anuidade antecipada e calcular o PV dele, daí se eu fizer todas as contas que a gente não fez, vou pular um aqui, eu vou construir ainda um outro fluxo equivalente, certo? E todos esses aqui são equivalentes ao fluxo que é simplesmente o valor atual do fluxo na data zero, certo? Então, o que isso quer dizer, esses fluxos serem equivalentes? Quer dizer que, matematicamente falando, em termos de matemática financeira, considerando aquela taxa de 3,2% ao mês, tanto faz, é a mesma coisa. Esse fluxo é equivalente a esse fluxo, é equivalente a esse fluxo, que é equivalente a ter o valor atual de qualquer um desses na data zero. É isso que significa fluxos equivalentes. É como trocar 6 por meia dúzia, certo? Então tá. Então, cada passo desse cálculo, a gente está, na verdade, construindo fluxos equivalentes. Inclusive, quando a gente calcula o valor atual, a gente está calculando o fluxo equivalente de uma anuidade, né? Como a gente viu, uma anuidade tem várias caras. A gente está calculando o fluxo, o valor atual de um fluxo, trocando por um único valor na data zero, tá? Todos esses são fluxos equivalentes.